mais um dia normal nos escritórios Regos, mas não é. Eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina aqui no escritório para vocês. Então vem comigo, vocês vão conhecer um pouco mais. Vocês vão conhecer um pouco da minha rotina aqui dentro, como são as minhas manhãs no escritório. E depois eu vou mostrar um pouquinho de como a nossa ONG trabalha e como a gente está instalado aqui nos escritórios Regos. Vamos tomar um café comigo. Café pronto. E a minha máquina, minha, porque faz todos os meus textos. E a Jaqueline encaderna pra mim. Agora tem tudo. Vamos lá no escritório. Tcharam! Aqui então é a minha sala, onde eu acompanho todos os projetos, tudo que tá acontecendo. Olha a pilha de texto. Olha quanto texto eu gravo, gente. Que é a nossa sala de reunião. Aqui é um escritório que a gente trabalha juntos. Tem o administrativo da ONG e várias coisas acontecem aqui também. Fiquem ligados, porque em breve a gente vai mostrar um pouco dos projetos e como a Regos também está muito ligada a esses projetos que a gente tem feito. Não percam que vem muitas novidades por aí. Beijo! Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma transmissão ao vivo aqui do Intalks. Sexta-feira, final do mês de janeiro, né? Janeiro acabando aí, os dias úteis aí em 2021 voando. E estamos aqui para um Intalks do bem. Sou o Thiago Alves, sou da Regos e do Spaces do Brasil, host do Intalks. E hoje temos aqui duas convidadas especiais para falar para vocês de um tema muito interessante, né? Janeiro Branco e toda essa conscientização em torno do bem-estar no trabalho, né? De manter a cabeça em dia e tudo mais. É muito legal, não vou dar spoiler, mas primeiro deixa eu agradecer a presença aqui das nossas convidadas, começando pela já conhecida de vocês aqui no Intalks, que teve com a gente já antes aqui, Jéssica Bran, gerontóloga, né, do Laboratório de Neurociências do IPQ. Seja bem-vinda, Jéssica, ao nosso Intalks de hoje. Muito obrigada, Thiago. Prazer de estar aqui hoje, falar um pouquinho sobre o Janeiro Branco, né? Essa é a nossa principal abordagem aqui. Para quem não sabe, Janeiro Branco constitui uma campanha de conscientização que nasceu em 2014, é uma campanha brasileira e visa, né? Foram psicólogos de Belo Horizonte que criaram essa campanha e ela visa, assim como campanhas como Outubro Rosa e Novembro Azul, conscientizar as pessoas. No caso do Janeiro Branco, a conscientização é sobre saúde mental. E por que falar em saúde mental em janeiro? Janeiro é um ano de resoluções, né, Thiago? Então a gente aí passa o final do ano inteiro pensando o que a gente vai mudar para o ano seguinte. E a gente sempre fala, vou começar em janeiro. E aí essa é a ideia, na verdade, de pensar nessa questão de recapitular as nossas vivências do ano anterior e pensar na questão da saúde mental, sim, porque ela tem ganhado muito destaque, apesar de ser importante desde muito antes, né, da pandemia, mas esse destaque foi evidenciado agora com a pandemia. Então, a gente tem aí números alarmantes de saúde mental, não é só no Brasil, é, né, uma questão mundial, tanto que a Organização Mundial da Saúde, por exemplo, ela faz planos de ação. Inclusive, ele teve seu encerramento no final de 2020, acredito que novos estejam por vir, porque é necessário pensar em saúde mental a nível global. E aí, eu vou pedir para você, Thiago, colocar para nós aqui uma figura para explicar um pouquinho para vocês sobre um estudo recente que aconteceu no Brasil. Vamos sim, Jéssica, me dá só um minutinho, deixa eu só lembrar a nossa audiência aqui. Deixa eu só dar boas-vindas para a nossa próxima convidada, Cristiane Nogueira, que é psicóloga e neuropsicóloga. Cris, seja bem-vinda. A Jéssica engatou quente ali, não deu tempo de eu apresentar a Cris. Cris, seja bem-vinda, Cris. Obrigada, eu que agradeço estar aqui. Espero contribuir aí, trazendo muita informação relevante para todos vocês. Com certeza. Então, pessoal, antes de a gente entrar no tema, eu queria lembrar a todos, a gente está ao vivo no LinkedIn e no YouTube do Intalks, você pode participar comentando de onde está assistindo, né? Trazendo o seu ponto de vista, a sua pergunta nos comentários também, né? Lembra de marcar os amigos aqui com arroba, o pessoal que está no LinkedIn, o pessoal que está no YouTube, basta copiar o link e mandar para um amigo, e também compartilhar a live, né? Afinal de contas, como a Jéssica já falou, né? Janeiro Branco é uma iniciativa brasileira e que tem tudo a ver com esse momento que a gente está passando, né? O estresse, tudo que a pandemia trouxe,
tem mexido aí, né, com a cabeça das pessoas. A saúde mental precisa ser revisitada. Lembrando a todos que todas as lives do Intalks, né, também são traduzidas para Libras, a língua brasileira de sinais, e repostadas lá no YouTube da Regos Brasil e do Intalks. Então, se você conhece alguém que precisa de acessibilidade no mundo dos negócios, manda ele para lá, tá bom? Por último, last but not least, né, siga o Intalks, para quem não segue ainda, são mais de 200 horas de conteúdo exclusivo de negócios aqui no LinkedIn. Talks que é oferecido pela Regos, né? Um grande abraço para todos os clientes e colaboradores da Regos, Spaces e também pela Level. Um abraço para todo o pessoal da Level lá. Tendo dito isso, agora eu jogo de volta para a Jéssica, né? Já que você engatou quente, vamos de novo, Jéssica. É bom, até a Cris vai falar um pouquinho aí, Thiago. De ansiedade depois. Vamos trazer aqui a Jéssica. Então, Jéssica, você pediu uma informação, deixa eu jogar ela aqui, que aí você já começa a partir dela aqui. Perfeito. Então, o que a gente tem aqui, né? Foi realizado em 2019 um estudo com 500 mil de brasileiros por uma empresa aqui no Brasil, e o que eles visualizaram, né? Que 86% dos brasileiros têm algum tipo de transtorno mental. A gente tem aí um manual de diagnóstico só para transtornos mentais, que é o DSM-5, né? E o que esse estudo visualizou dentro dos transtornos? Que 37% das pessoas que participaram desse estudo apresentaram altos níveis de estresse, 59% altos níveis de depressão, e aí um número muito alarmante, questão de ansiedade, né, que eu acabei de demonstrar um pouquinho aqui, com 63%. Então, o que nós temos em nível global, né? Nós temos o Brasil ocupando o primeiro lugar no ranking mundial de depressão. Então, 9,3% dos brasileiros têm ansiedade diagnosticada, e ele é o quinto em números de depressão. Então, 5,8% dos brasileiros apresentam transtorno de depressão. Além disso, que não tem dados aqui, mas também são dados atuais, né, falam que o Brasil ele é o segundo em níveis de estresse, a gente só perde aí para o Japão. Então, é bem importante pensar nessa questão da saúde mental e da conscientização, porque a partir de campanhas a gente consegue conscientizar e daí pensar em mudar os paradigmas atuais acerca da saúde mental. Outros dados muito importantes de serem evidenciados é que, atualmente, menos de 2% de todos os recursos que são despendidos, né, pelo governo para a área da saúde vão para a saúde mental. Então, é uma área ainda muito negligenciada, e se a gente for pensar em custos de saúde mental, e aí pensando no todo, não só em empresas, mas em custos de uma maneira geral, a cada $1, isso a nível mundial, tá? A cada $1 que você gasta para tratar, prevenir, na verdade, questões de transtornos mentais, você recebe $4 de volta. Então, essa é uma proporção bem interessante, e hoje foram feitas estimativas aí até para 2030, por exemplo, falando que se a gente não começar a olhar para essa questão de saúde mental, o Fundo Mundial, né, financeiro, ele traz que uma média aí de $1 trilhão por ano vai ser gasto para tratar essas questões de saúde mental. E é um gasto muito maior do que se gasta hoje juntando algumas comorbidades, o tratamento de algumas comorbidades muito comuns, como é o caso da diabetes, por exemplo. Jéssica, aproveitando, né, eu já vi as pessoas mandando perguntinhas aqui enquanto você estava falando, e que eu acho que você já devia saber, né, essas perguntas assim. A pandemia trouxe a necessidade das pessoas se isolarem, né, de muitos trabalharem de casa, teve a questão de desemprego muito pesado, além do estresse emocional de lidar com uma doença, muitas pessoas perdendo amigos, parentes próximos e tal. Isso também deve ter corroborado em muito para que esses números subissem, mas é verdade que esse reflexo é mais lento? A gente provavelmente vai viver em 2021 muito dos impactos do que foi 2020? Com certeza, não só em 2021, né? E a Cris, eu passo até a palavra para a Cris, para falar com mais propriedade, que trabalha diretamente com isso, mas o impacto, ele não vem em um ano, né? O impacto, ele vem em anos. Então, nós teremos aí impactos disso para os próximos anos, com certeza.
Bom saber. Deixa eu trazer a Cris aqui, então, Cris, para até se apresentar para todo mundo, né, Cris? E a gente já começar a explorar esse tema a partir daqui. Sim, com certeza. Bom, a primeira coisa que é importante a gente pensar, né, que saúde mental não é só a ausência de uma patologia, né? Então, ela é um equilíbrio biopsicossocial. Essa já é até a nova definição aí pela Organização Mundial da Saúde. E aí, pensando nisso, então a gente não só leva como uma deficiência nesse sentido pessoas que têm um transtorno de ansiedade, de depressão ou algum outro tipo de transtorno mental, mas a gente já começa a olhar esse indivíduo como um todo e quais as possibilidades que ele tem aí de ir para um caminho ruim, né, a partir desse equilíbrio que muitas vezes não é buscado aí. E como que a pandemia afetou isso? Né? Então, assim, a gente já tem as dificuldades do dia a dia. Antes nós tínhamos o lazer, nós tínhamos a socialização, nós tínhamos final de semana, que são contrapontos que ajudam, né, a você ter essa estabilidade um pouco melhor na questão da saúde mental. Então, o principal forma de como a pandemia afetou a nossa saúde mental é tirando de nós as nossas estratégias, né? Porque antes a gente tinha essa estratégia, então você tinha uma semana corrida com as dificuldades e tudo mais, mas final de semana você ainda tinha uma forma melhor de aproveitar, né? Tinha uma diversidade de atividades maior. E agora a gente não tem, então nós estamos tendo que nos reinventar em questão de estratégia para poder lidar e para poder administrar o nosso estresse, a nossa ansiedade, o nosso humor e tudo mais, né? Deixa eu já aproveitar até aqui, trazer vocês de volta aqui, e lembrar todo mundo para vocês mandarem, pessoal, a pergunta de vocês aqui. Já começamos a receber algumas perguntas aqui do pessoal. Deixa eu trazer aqui, ó. A Patrícia manda aqui, ó, sobre o burnout, né? Se ele é princípio de depressão ou se é diferente. Aí eu vou pedir para vocês entrarem, talvez a visão de cada uma, assim. O burnout, muitos falam e muitos não entendem o que é, né? Eu mesmo, muitos anos atrás, tive a característica aí do burnout, acabei indo, não, é estresse, não é burnout. Eu fiquei com aquilo na dúvida, mas não é a mesma coisa? Não é? Queria que vocês diferenciassem um pouquinho para o benefício da audiência. Posso responder primeiro? Claro. O burnout ele é um distúrbio psíquico, né, causado pela exaustão extrema, tá? Em condição também chamado de esgotamento profissional. Mas eu costumo dizer que o que antecede o burnout talvez sejam outras patologias aí, tá? Eu até estava discutindo sobre isso ainda há pouco com a Jéssica. Ninguém chega ao burnout sem ter uma ansiedade antes mal administrada, tá? Então, quando a gente fala em termos de saúde mental, talvez as principais patologias que a gente deve pensar, transtorno de ansiedade, que parece muito inofensivo, mas eu vou explicar o porquê não é, depressão e burnout, pensando no contexto aí de trabalho, né, que é um lado importante a gente enfatizar pelo fato de nós nos mantermos aí boas horas, né, dos nossos dias trabalhando, tá? Então, vamos lá, a ansiedade, né? Muitas pessoas têm dificuldade de identificar a ansiedade e atribuem alguns comportamentos ansiosos como uma característica de personalidade. Então, um exemplo, eu sou irritada mesmo, eu sou nervosa mesmo, eu sou descontrolada, então leva isso, ou é estressado, né? Leva isso como uma característica pessoal e não como um desvio, né? Não como uma patologia. E a ansiedade, ela acaba servindo como porta de entrada para outras doenças. A depressão, o burnout, por quê? O burnout, ele é um esgotamento, né, como eu falei, aí é um esgotamento profissional, né, mas por que chega a esse ponto, né? A empresa tem, sim, o papel dela nesse sentido, mas também o próprio profissional também tem um pouco de culpa nesse sentido, por quê? Por falta de posicionamento, por falta de busca desse equilíbrio, né, como um todo aí de atividade física, alimentação, lazer, de outras coisas. E aí isso acaba, a questão do trabalho, como ela é maior no nosso dia a dia, a gente despende muitas horas disso, ele acaba se sobressaindo. Mas entra também nesse estágio quem já está fragilizado, entendeu? Então, eu costumo dizer que a doença mental, a dificuldade aí de ter uma saúde mental, ela é uma causa multifatorial.
que tem a ver desde lá, às vezes, coisas da infância não resolvida, tem sintomas de ansiedade, tem a questão de relacionamentos, e o trabalho ele também pode ser um desencadeador, mas ele não é um fator único, né? Não sei se... Eu vou até trazer a gente de volta aqui, porque eu acho que vale começar a trocar entre vocês, assim, a visão de cada uma. Por exemplo, quando a gente teve, deixa eu inverter as duas aqui, opa, quando eu estava com o nome errado aqui, é burnout, gente, desculpa. Quando a gente conversou, Jéssica, há alguns meses atrás, a gente estava falando de prevenção, por exemplo, de doenças degenerativas, como o próprio Alzheimer e tudo mais. Uma das coisas que a gente falou é que, assim, a prevenção é muito levar uma qualidade de vida mais saudável, você evitar o estresse, etc. e tal. Quando a gente está falando aqui de burnout, quando a gente está falando de saúde mental, é a mesma receita do bolo, muda alguma coisa? E começaram a chegar algumas perguntas aqui, que eu acho que vale a pena você citar, né, depois, sobre os antidepressivos e a dificuldade que as pessoas têm de fazer como eu posso dizer, a transição de saída, né? O desmame, vamos chamar assim. O desmame de antidepressivo. Geralmente, a pessoa não consegue, acaba voltando e cria uma dependência em cima desse anti-ansiolítico. Exatamente. O que a gente tem hoje, né? Na verdade, a receita do bolo é a mesma. Então, é importante a gente pensar, sim, em questão de estilo de vida, e aí eu puxo um pouco a sardinha para a questão da longevidade, porque ter saúde mental faz parte de um dos pilares de um processo de envelhecimento ativo, e isso traz, a Organização Mundial também tem planos de ação voltados para essa temática. Inclusive, se a gente não cuida hoje, por exemplo, de transtornos como ansiedade, como depressão, burnout, dentre outras coisas, a gente pode sim, no futuro, desenvolver uma demência, tendo isso como agravante. A questão da saúde mental ela é tão importante porque existe um desbalanço. Então, quando eu penso em saúde mental, quanto maior for a minha saúde mental, menor meus problemas físicos decorrentes dessa situação. Por exemplo, tem estudos que trazem que 30% das doenças de pele têm um cunho emocional envolvido. Então, olha a importância da gente pensar na saúde mental. Quando a gente vê alguma coisa física, a gente atribui isso muito mais a uma questão mesmo física, endógena, e acaba esquecendo que isso pode ter uma causa primária na saúde mental. Então, é realmente muito importante, e aí a receita do bolo é essa mesmo, é mudar estilo de vida. E eu deixo uma dica para vocês depois, procurarem um pouquinho sobre as zonas azuis. Existem 5 no mundo e elas têm 9 preceitos, né, de como viver bem, e faz todo sentido se a gente pensar em saúde mental. E dentre essas questões, minimização de estresse, melhorias na parte da alimentação. Existem dietas, né, que têm essa vertente mais cognitiva, então são importantes. Cuidar da saúde física, ter crenças, é importante a gente ter crenças, não importa no que, mas que elas existam. E é importante também procurar nichos que a gente se enquadre, porque quando a gente está dentro de um meio, né, a gente faz a máxima aí de que a gente é a média das 5 pessoas com as quais nós convivemos. Isso é muito verdade. Então, é importante a gente ter esse posicionamento, a gente procurar pessoas que tenham propósitos de vida semelhantes aos nossos, e para que a gente consiga, em conjunto, levar um estilo de vida melhor, né? E é importante a questão da sociedade aí, aí entra o isolamento social como algo negativo, mas o viver em conjunto faz toda a diferença para o indivíduo. Muito bom. Agora, com relação à pergunta aqui dos ansiolíticos, é isso mesmo? Não sei se você ou a Cris quer comentar, né? A dificuldade que as pessoas têm de desmame desses medicamentos. E aí vou aproveitar, vou emendar uma pergunta aqui, talvez para a Cris. O Gilmar manda aqui, ó. Como é que eles podem saber que ele precisa de terapia, né? Deve ser uma pergunta bem comum das pessoas, né? Eu não preciso de terapia. Como sabe? E aí tem um dado interessante, o próprio Gilmar trouxe aqui nos comentários. Convênios médicos dizem que a procura por psicólogos em 2020 aumentou 451%. Ou seja, Gilmar, tem muita gente sabendo que está precisando de terapia, mas como que a gente pode endereçar esses 2 pontos aqui?
Então vamos lá, pessoal. Vou começar por essa pergunta, né, sobre como você pode entender como buscar a terapia aí, por quê? No Brasil, a gente tem essa visão enviesada, né, de que terapia é coisa de doido, terapia é para resolver relacionamento ruim, essas coisas assim, né? Mas na verdade, em países desenvolvidos, o processo terapêutico ele é muito mais comum do que o que a gente imagina. Inclusive, lá tem até outro nome que é análise, né? Então, o pessoal semanalmente vai para a sua análise. Por que é importante a gente fazer terapia e não só pensar em quando fazer, né? Porque, assim, eu não preciso estar doente para poder fazer terapia. A terapia, ela funciona como um processo de análise, né? Onde você vai ver questões lá do seu passado, vai ver questões do seu dia a dia, vai ver estratégias para definir os próximos passos, para alcançar suas metas, seus objetivos, vai aliviar, né, as suas emoções negativas e aprender a lidar com elas, e trabalhar os seus pensamentos também. Então, a gente tem uma visão meio antiquada de terapia, de que, eu vou lá, vou sentar, vou contar tudo para o psicólogo, ele vai ouvir, não vai falar nada e eu vou sair e acabou, né? E aí é onde as pessoas, às vezes, acabam indo buscar os amigos, indo buscar outras redes, né? Mas, na verdade, a terapia, ela, principalmente a terapia cognitiva comportamental, ela é um processo de análise onde você faz uma avaliação da sua vida, faz um processo de autoconhecimento, então você passa a entender como que os seus pensamentos, seus sentimentos, seus comportamentos regem, né, a forma como você vive. Você se torna mais racional, né? E aí você tem melhores condições de poder pegar e trabalhar com as dificuldades do dia a dia. Então, assim, até diferente de algumas postagens que a gente vê, algumas coisas, não é um processo de se tornar feliz, mas de se tornar resistente, né? Que, inclusive, bate com a questão da saúde mental. Como eu falei no início, a Organização Mundial da Saúde, ela dá pra gente, né, esse conceito de equilíbrio, tá? E a gente sabe se uma pessoa tem saúde mental a partir do momento que ela tem resistência para lidar com as dificuldades do dia a dia, tá? Então, é uma boa forma da gente entender se nós estamos com uma boa saúde mental ou não. Eu tenho resistência para lidar com as dificuldades, né? Esse talvez seja um ponto. Então, não tem, assim, você não precisa esperar estar muito ansioso, muito depressivo para ir buscar terapia. Você pode fazer a terapia a qualquer momento como um processo de autoconhecimento. Aí, como entra a questão do medicamento, né? Eu vou até falar isso um pouquinho agora, para desmistificar um pouco, porque tem muita gente que tem preconceito em relação ao remédio, né? Mas eu, enquanto terapeuta, eu apoio o tratamento medicamentoso, tá? Por quê? O tratamento combinado, eles se potencializam. Não é todo mundo que precisa do tratamento medicamentoso, tá? Isso vai muito de acordo com o nível em que a pessoa se encontra em termos de estresse e de outras patologias aí, mas quando necessário eu encaminho sim, e eu sempre reforço isso para os pacientes, por quê? Tem gente que acha que vai tomar remédio e vai tomar o resto da vida, e não é assim. Isso era algo da psiquiatria antiga, né? Isso era algo de lá de trás, onde as pessoas não tinham conhecimento da terapia, não tinha tanta informação sobre essa questão da importância do estilo de vida, né? Então, aí elas se apoiavam muito no medicamento, porque não tinha outras estratégias. Entretanto, hoje, a gente tem muitas outras estratégias, a terapia seria uma delas, mas nós temos terapias alternativas, a gente tem a questão da atividade física, que é fundamental, da alimentação, do lazer, da meditação, né? E eu sempre reforço isso. Tratamento para ansiedade, para depressão, né, para o próprio burnout também, não é só terapia ou só medicamento, mas é um conjunto de comportamentos que favorece o indivíduo a sair daquela situação, tá? Então, hoje o tratamento medicamentoso, ele tem início, meio e fim, né? Desde que você consiga ir rápido, né, para essa busca, para a procura dessa ajuda. Por isso que nós temos essa campanha de Janeiro Branco, por isso que nós estamos tentando promover mais informações para as pessoas terem essas informações e identificar no início, né, porque tudo no início é mais fácil de tratar. E aí o tratamento ele acaba sendo mais rápido, mais fácil, né,
é melhor em termos de saúde pública, mas também para o próprio indivíduo ou para aqueles que o cercam, né? Respondido? Respondido, completíssimo. Aqui, deixa eu trazer a gente de volta aqui. Deixar as meninas tomarem uma água, lembrar a nossa audiência. Você está acompanhando aqui um InTalks, né? Uma live do bem aqui, onde a gente está falando sobre Janeiro Branco, falando de saúde mental, acompanhado aqui da Cristiane Nogueira, que é psicóloga e neuropsicóloga. Faltou apresentar a Cristiane no começo, né? Ela também é CEO do Instituto Médico Psicológico CNS, e a Jéssica Brano, gerontóloga já conhecida de vocês aqui do InTalks, já esteve com a gente aqui em outras oportunidades. E tá bem legal o bate-papo. Mandem suas perguntas, deixa eu trazer um pouquinho aquilo que o pessoal já tem comentado aqui, né? A Mariana falando que faz terapia para lidar com pessoas que não fazem terapia, né? Acha que todos precisam fazer. Boa, Mariana. Ellen Moreno manda aqui, ó, acho que todos precisamos, o mergulho do interior é desafiador e muito importante. Aí teve algumas perguntas, vamos dar uma condensada aqui, né? Por que a saúde mental dos jovens está tão comprometida, né? É uma das perguntas boas para a gente responder aqui. O Júnior manda aqui, ó, qual linha de terapia? Como é que eu vou saber qual linha é melhor para mim, né? E a Vanessa mandou aqui, momento de parar com a medicação, que você acabou de comentar, né, Cristiane? Então vamos tentar endereçar algumas dessas aqui. Agora teve uma pergunta, deixa eu chegar nela, que são muitas perguntas, pessoal. Eu acho que foi muito legal aqui, da própria doutora Ellen Moreno, advogada, que fala o seguinte, como que o relacionamento abusivo afeta a saúde mental, né? Então, a pessoa que passa estresse emocional em casa, seja no relacionamento abusivo, seja numa situação hoje em dia de saúde e tudo mais, né? É mais difícil do que aquele que passa na empresa, é mais difícil identificar os sintomas, e como que as pessoas podem tentar buscar ajuda? Quem quer começar? Posso falar? Estou falando bastante, né, Gê? Mas é rapidinho. Bom, todo o sofrimento, ele é igual, né? Seja do abuso, seja do trabalho, né? Ele afeta de forma diferente, mas a forma como a pessoa... Não tem como a gente mensurar quem sofre mais e quem sofre menos, né? Mas, assim, é importante a gente pensar duas coisas. Ninguém nasce ansioso, ninguém nasce depressivo, tá, gente? E aí entra a questão da terapia. Desde lá do ventre da nossa mãe, a gente já está sentindo coisas, né? Então, por exemplo, se a nossa mãe passa por estresse, passa por nervoso e tudo mais, a gente já vai sentindo aquilo, só que nós não temos maturidade para ir elaborando isso. Tem muita gente que fala assim, Cris, eu não tenho motivo específico para estar ansiosa ou para estar depressiva. Mas, às vezes, conscientemente, naquele momento, mas durante a vida dela, às vezes com a convivência familiar, com a forma como seus pais te trataram e tudo mais, você vai adquirindo isso e vai ficando mal elaborado e você vai se fragilizando, né, mais propenso a desenvolver a ansiedade ou a depressão. Então, por exemplo, a forma como eu sou criada vai interferir até no meu posicionamento enquanto adulto. Se eu sou uma pessoa que me posiciono mais, que tenho mais segurança, se eu sou uma pessoa que eu me posiciono menos, se eu sou insegura, se eu tenho medo de dizer não. E aí isso, ele pode ser traduzido no ambiente empresarial, onde muitas vezes, que nem o burnout, né? A minha falta de posicionamento também pode contribuir para isso, porque a empresa vai te passando demanda, né? A função dela é gerar lucro e ela não está se importando tanto com essa questão da sua saúde mental. Então, ela vai te dando essas demandas. Agora, cabe a você, tendo essa autoconfiança, de falar, não, aqui é o meu limite, eu também não dou conta de tudo, né? Só que a maior parte das pessoas não sabem dizer não. E aí elas vão se sobrecarregando, elas vão se machucando, né, por conta daquela situação. Eu estou falando da empresa, mas isso é válido para relacionamento também, tá, gente? Então, assim, o relacionamento abusivo, então, ele é abusivo, ele é um evento desencadeador, mas estamos falando de um relacionamento. Então, assim, não é em um único momento que me faltou um posicionamento, mas provavelmente esse posicionamento ele falta durante um tempo, né? E eu vou me colocando naquela situação. O que me faz me colocar naquela situação? A baixa autoestima, insegurança, o medo de ficar só, o medo de não conseguir alguém melhor. Então, você vai se colocando, entrando aí num looping negativo, né? E só atribuindo coisas ruins a você, e você acha que aquilo ali é o que você merece, né? Ou que você não tem condição psicológica de sair daquela situação, então você acaba permanecendo naquilo, né? Que aí é a questão da sua responsabilidade. Por isso que a terapia ela é interessante. Respondendo à questão da terapia,
no sentido de qual a melhor terapia. Não existe nem melhor e nem pior, tá? Eu falei aqui da questão da terapia cognitiva, que é um método que eu uso, é um método mais objetivo e psicoeducacional, né? Que surgiu lá em 1960 com um psiquiatra americano, o Dr. Aaron Beck, e foi se vendo, estudando, né, e percebendo que essa abordagem ela é muito boa para tratamento de ansiedade depressiva pelo fato dela ser muito objetiva e ser psicoeducacional, tá? Mas isso não a faz melhor do que uma psicanálise, do que algum outro tipo de abordagem. Na verdade, o que importa no primeiro momento é a empatia que você tem com o psicólogo, né? Então é importante na sua primeira sessão você se sentir acolhido por aquele profissional, você sentir empatia, você sentir confiança de que aquele profissional vai te ajudar. Então, esse é o ponto mais importante, independente de abordagem, tá? De método de trabalho. É esse acolhimento, é esse momento que você tem na primeira consulta. Então, eu aconselho assim, se você tem dúvida, agenda com alguns profissionais e vai. Aquele que você se sentir mais à vontade, você dá continuidade aí no tratamento. Tá bom? Muito bom, olha só, completíssima aqui a resposta da Cris. Agora, Jéssica, deixa eu trazer um ponto aqui para explorar contigo, que é o seguinte, até vou falar aqui, né, do nosso mercado aqui, né? Quando eu pego os escritórios flexíveis, coworking, a gente fez uma pesquisa bem antes da pandemia, na verdade não tão antes, acho que foi 2019, onde a gente pesquisava sobre a saúde mental das pessoas e o nível de felicidade no ambiente de trabalho. E as pessoas respondiam falando, olha, elas se sentem melhor trabalhando num ambiente onde elas veem mais pessoas, onde elas veem, elas têm área de descompressão, onde elas conseguem interagir, fazer networking positivo, e onde elas sentem menos a pressão corporativa, daquela questão de departamento, esse andar é só do comercial, ninguém vai no andar do jurídico, aquela coisa. E isso era uma das principais vertentes que todo o mercado de coworking levantava, era isso, né? Era o nível de felicidade das pessoas, o nível de satisfação dos ambientes de trabalho era muito mais alto. É muito mais alto, né? Isso era comprovado por pesquisa. Quando a gente fala das empresas, qual que é o papel da empresa com relação à saúde mental dos funcionários? É uma doença do trabalho, não é? As empresas têm que se preocupar com isso. E nesse mundo digital a qual a gente vive, como que eu garanto a saúde mental dos meus funcionários que estão em casa e que eu não tenho mais aquela body language, né? Eu não consigo mais ler a fisionomia dele, eu só interajo com ele 1 ou 2 vezes por dia de maneira digital. Como que podem lidar com isso? São questões extremamente importantes, né, Thiago? Primeiro que as empresas ainda hoje se preocupam pouco com isso, então tem dados aí apontando que apenas 18% das empresas fazem algum tipo de investimento em saúde mental. No final do ano passado, saiu uma reportagem bem legal falando que a Ambev criou um cargo de diretor de saúde mental. Isso é bem interessante porque é necessário. Até porque, se a empresa for pensar em produtividade, se a empresa for pensar em lucros, vale muito mais a pena a empresa investir em prevenção do que no tratamento. Uma pessoa com saúde mental, ela vai ser menos falta, né, com baixa saúde mental, ela vai ser menos produtiva, ela vai gerar ônus para a empresa, então ela vai gastar mais também com planos de saúde, ela vai faltar mais, e aí entra outra questão extremamente importante, que é a questão do absenteísmo, que as empresas aí lutam para minimizar isso. Então, veja, são variáveis singulares que, quando em conjunto, elas mostram para a empresa um cenário que a empresa às vezes não está vendo a olho nu. Então, é extremamente importante que a empresa ela se atente a essas variáveis, e assim como na pesquisa, é importante que as variáveis elas sejam combinadas. E aí entra a questão da empresa, né? A preocupação da empresa tem que ser muito grande com o funcionário, porque o funcionário ele é parte fundamental. Sem um colaborador, a empresa não funciona. Em qualquer tipo de colaborador, independente, terceirizado ou não, é um colaborador, ele é parte da empresa. Então, se falta um colaborador, outro colaborador vai ter que assumir a responsabilidade. Aí tem a sobrecarga do outro colaborador. E aí despenca a produtividade da empresa. Então,
todos são igualmente importantes dentro da empresa, e a empresa ela tem que frisar isso para o funcionário. Independente do segmento que ela atue, ela tem que frisar para o seu funcionário e deixar muito claro que todo mundo é igualmente importante, independente do cargo que executa. E aí, outra questão que você perguntou, né? Como é que vai lidar com isso? Primeiro, deixar muito claro quais são as funções daquele colaborador, para quem vai gerenciar esse colaborador e para o próprio colaborador. A gente aí evita uma questão de exigências desnecessárias, tanto por parte do colaborador, que às vezes não sabe suas atribuições de maneira muito clara, e isso gera ansiedade, gera desconforto, gera frustração, e ele se cobra, às vezes, por coisas que ele nem precisa fazer, não está dentro do escopo de atividade dele. E o gerente do setor, ele também tem estar ciente da atribuição de cada colaborador. Então, é extremamente importante. No ambiente fora de casa, né, fora do serviço, nos home offices da vida que a gente assumiu agora, principalmente nessa parte de pandemia, tem-se as partes positivas e tem-se as negativas. Como a Cris mencionou antes, a questão de estar em casa, então a gente acaba, querendo ou não, assimilando um lugar que era de lazer, um lugar que era de descanso, para agora um lugar que tem que ser trabalhado. E aí os coworkings, eles vêm nessa funcionalidade de gerir isso de maneira mais positiva e acaba gerando um ambiente mais agradável, menos opressor e mais agradável para trabalhar. Então, deixar claro para o funcionário isso e monitorar. Eu acredito que tem que ser importante, sim, o monitoramento para que ele não passe as horas trabalhadas. O que a gente viu muito nessa pandemia é que excesso de hora de serviço, funcionário está em casa, colaborador está em casa, está trabalhando meia-noite, está trabalhando muito mais, passa do tempo, isso acontece mesmo quando está no modo online, então gerenciar para que isso não aconteça. Palestras são extremamente importantes, conscientização ainda é a melhor forma de você mudar o mindset, não só dos profissionais, dos gerentes, mas também de todos os colaboradores. Então, promover ações, mas que também não muitas ações que sobrecarreguem o colaborador e ele se sinta na obrigação de ter que participar daquilo e inseguro se não participar, mas que gere uma conscientização, e isso pode ser, de repente, trabalhar isso de maneira periódica para que minimize essa insegurança e maximize o potencial desse colaborador em termos de serviço e também que instrua ele para que ele, após aquele tempo de serviço, para que ele deixe isso de lado e que vá fazer as outras coisas da vida dele, até porque, né, ele tem uma vida e o trabalho não tem que se resumir, a nossa vida não tem que se resumir ao trabalho. E tem um ponto interessante também, que ao longo dessas 171 lives aqui no Intox que a gente fez, a gente aprendeu bastante, é que as pessoas têm que tomar muito cuidado com ferramentas de comunicação online, como WhatsApp, Telegram, etc e tal, porque é muito fácil você mandar um WhatsApp no domingo à tarde de um tema que você lembrou e mandar para o teu funcionário, mandar para o teu colega, e você acaba, querendo ou não, instigando, porque a pessoa está no momento de lazer, está relaxando, e de repente você traz aquela notícia ali, aquilo já dispara, né, no seu cérebro uma preocupação. Então, isso foi uma coisa que a gente viu muitas empresas proibindo funcionários de usar o WhatsApp no fim de semana, por mais que isso possa parecer maluco, né, mas eu mesmo fui mandar uma mensagem para um amigo que eu recebi uma mensagem no final de semana, falando, olha, seu WhatsApp não está autorizado a receber mensagem. Achei que tinham clonado o cara, eu liguei para ele, ele falou, não, é isso mesmo, a empresa que eu trabalho proibiu o acesso no final de semana, exatamente para que a gente não tenha que trabalhar no final de semana, gere hora extra, gere esse impacto emocional, e as pessoas acabam trabalhando mais do que devia, né? Outro ponto também é que ninguém mais faz lateralidade, né? Você não conversa para o lado, porque quando você está trabalhando em casa, você conversa com os seus subordinados ou você conversa, né, com o seu chefe, né, com o seu gestor. E aí você perde aquela lateralidade que era tão importante na empresa, aquele cafezinho, aquele bom dia, né? Ele trocava ideia, xingava o mesmo chefe, por aí vai. Isso a gente
Isso foi perdido aí com a pandemia, e o que a gente tem visto muito aqui, aí queria a opinião de vocês, é que o gestor precisa se reinventar, né? O gestor ele tem uma responsabilidade muito grande sobre a saúde mental dos funcionários, seja porque ele pode ser aquele que gera o estresse, como ele pode ser aquele também que toma as decisões que pode aliviar o estresse. Só que esse gestor não estava preparado para a gestão 100% digital. Ele estava preparado para a forma antiga, que é controlar horário, que é controlar a presença física, é a fisionomia, é lidar com as pessoas de outra forma. O mundo digital exige do gestor, né, uma nova forma de fazer gestão de pessoas. Vocês veem da mesma forma, não? Sim, com certeza. Na verdade, um dos fatores que nós precisamos trabalhar muito aí é o relacionamento, né? Porque o relacionamento, não só na questão da empresa, mas como um todo na nossa vida, ela é um divisor de águas. Então, assim, à medida que eu tenho bons relacionamentos, eu me sinto mais fortalecida, independente das dificuldades, né? Eu me sinto mais preparada para lidar com as situações. Então, assim, o apoio do gestor aos funcionários, né? Esse entendimento, essa compreensão sobre a questão da saúde mental individual, da saúde mental coletiva, né, desse momento que nós estamos vivendo, então a compreensão disso e o apoio, isso fala muito alto. Então, uma vez que, às vezes, eu não tenho tantos recursos financeiros dentro de uma empresa, um exemplo, para poder pegar e ajudar aquele funcionário, mas eu compreendo ele, eu faço ele se sentir compreendido, eu acolho ele nas dificuldades emocionais e psicológicas dele, eu estou dando para ele algo muito importante, né? Porque é isso que as pessoas esperam nos seus momentos de dificuldade, serem compreendidas, né? Então, esse apoio, principalmente na questão de relacionamento, de estabelecer esse relacionamento, é muito importante. Antecedente a isso é a conversa, por isso que nós temos esse Janeiro Branco, novamente enfatizando isso, que é uma forma da gente conscientizar a importância do conversar, né? Para a gente tirar esse estigma que a gente tem hoje social sobre as dificuldades emocionais. Então, assim, qualquer pessoa pode ter uma dificuldade emocional, né? Então, pode ser um funcionário seu, um filho, um pai, uma mãe, e nós temos que estar preparados no sentido de saber dar esse apoio. Às vezes a gente não sabe a estratégia, talvez uma estratégia profissional, mas o apoio, independente de quem seja, a gente consegue dar, a gente consegue dialogar, consegue conversar. Então, o principal, assim, para o gestor é se colocar no lugar, né, ter essa empatia de se colocar no lugar e tentar compreender aquele indivíduo e as demandas que ele está trazendo. Até porque sintomas, né, dessas patologias, elas podem acometer as pessoas de formas diferentes. Então, não é todo ansioso que manifesta os mesmos sintomas e não é todo depressivo que manifesta os mesmos sintomas, né? Por isso que é importante a informação. Então, buscar informação e buscar praticar a compreensão. Eu acho que são duas ferramentas aí que são acessíveis a todos, né? Para poder lidar melhor com a situação. Muito bom. Ótimo ponto. Quer comentar alguma coisa, Jéssica, em cima também? Eu acredito que seja isso. Peraí, eu não ouvi a Jéssica. Quer comentar, Jéssica, alguma coisa em cima? Acho que então. Não, eu acredito que a Cris colocou, fez um bom fechamento aí. Bom, muito bom. Deixa eu aproveitar, então, vou trazer aqui, eu vou compartilhar minha tela aqui, site oficial do Janeiro Branco, pessoal, janeirobranco.com.br. Você entra aqui no material da campanha, tem o vídeo da campanha, fala um pouquinho aqui sobre o que é, né, o que o Janeiro Branco traz, as informações, é bem legal aqui, tá? E dá uma coisa que eu achei muito interessante para você que quer implementar na tua empresa, quer material sobre o Janeiro Branco, você clicando aqui, você tem acesso a todos os materiais de campanha. Achei isso muito legal, eles já compartilham aqui para que você possa utilizar banners, panfletos, mandar fazer camiseta e tudo. Então, super legal aqui esse material disponibilizado pela organização do Janeiro Branco, tá? Então, quem não entrou, não conhece ainda, janeirobranco.com.br. Tendo dito isso, Jéssica, começar contigo, assim, quem quiser saber mais sobre o Janeiro Branco, trabalhar um pouco mais aí essa questão, como é que pode fazer? Tem esse site que você mostrou, achei extremamente importante, pensar em profissionais, trazer palestras com profissionais da área para falar sobre, isso é muito importante também.
apoiar causas. O que a gente viu assim na pandemia, que é bem legal, às vezes muita prática de escutativa. Eu vi bastante com relação a idosos, que eram público de risco, não podia sair de casa, mas existem alternativas que a gente pode fazer com pouco gasto, né? Para quem não tem esse valor para despender para isso. Mas, de maneira geral, pensando em saúde mental, implementar nas empresas a questão que a Cris já trouxe sobre, por exemplo, momentos de meditação, momentos de lazer dentro da empresa, seja online ou não, momentos de descontração. Eu participei, Thiago, de uma live com uma empresa que era muito legal, eles já têm hábitos de descontração mesmo online. Então, e eu acredito que isso venha já da filosofia da empresa, e isso é muito importante. Quem tem uma filosofia muito rígida, de repente olhar para isso de uma maneira mais ampla. Talvez agora seja o momento de se reinventar e ressignificar com relação a isso, porque traz-se, sim, né, muitas modificações, inclusive pode aumentar aí a questão de lucratividade da empresa, pensando numa maior performance, em alta performance, maior produtividade, visto que um empregado, né, um colaborador feliz, ele trabalha muito melhor do que aquele que está insatisfeito ou que ele não tem condições, por questão de saúde mental, de trabalhar na empresa. Então, são podem ser pontos simples, né? Então, mudar uma dinâmica, fazer dinâmicas quebra-gelo antes de uma reunião, de repente, pode ser uma forma da pessoa se sentir mais acolhida na empresa e minimizar essas questões, né? E aí a gente tem também várias empresas hoje, várias não, mas as empresas elas estão surgindo aí para trabalhar a saúde mental de maneira mais personalizada dentro de cada empresa, o que é extremamente importante também. Então, a gente vai desde coisas sem custo, que podem ser dinâmicas, podem ser reinvenções dentro do próprio grupo de trabalho, até coisas, né, situações mais custosas, mas também que podem trazer aí, benefícios a médio e longo prazo para a empresa. Muito bom, muito bom. Deixa eu aproveitar, lembrar a todos, deixa eu trazer a gente de volta aqui, lembrar a todos que estão participando, que é bom durar pouco, já estamos caminhando aqui para a reta final da nossa live, né, nos últimos minutos, mas ainda dá tempo aí de vocês deixarem o seu ponto de vista, né, participar, trazer algumas coisas aqui que o pessoal trouxe, ó, muita gente gostando aqui, ó, de Brasília, o pessoal falando tema excelente, aqui a Valentina, Davi Lima aqui falando que é difícil manter a qualidade de vida dos funcionários, né, que ligam de hora em hora, perdão, quando o chefe dele liga de hora em hora, pede relatório e tudo mais, as dificuldades de lidar com esse mundo moderno. Aqui, ó, a Renata manda aqui, ó, disse tudo, Jéssica, temos uma vida fora das empresas, né, como equilibrar aí, controlar as ações e os pensamentos, Jéssica falou bastante disso aí. Então, legal, pessoal, mandem aí perguntas, ó, pergunta aqui o pessoal do LinkedIn, como fica burnout no home office, a gente já falou. Então, assim, bem legal que a gente está cobrindo bastante das perguntas aqui. Eu acho que tem um ponto aqui interessante trazer para todo mundo. Como é que é a posição da Organização Mundial da Saúde com relação ao plano de saúde mental? Mudou alguma coisa com essa pandemia? Tirou do foco, botou mais no foco ou não? Né? E se recursos de Covid acabaram ganhando, né, a preferência por motivo justo, né, perante todos os gastos aí públicos e tal, isso vai trazer pontos negligenciados com relação à saúde mental, sim ou não? Quem quer responder as perguntas polêmicas? Eu posso responder. Com certeza teve aí já não tinha muito investimento, né? Diminuiu ainda mais e foi a Organização Mundial da Saúde, tendo em vista a questão da pandemia, no ano passado ela realizou um estudo com mais de 120 países. Então foi um estudo que aconteceu entre junho a agosto, então aí um estudo de 2 meses, e aí o que eles perceberam, né? Uma negligência por parte desses países, e o Brasil ele também respondeu. O que eles fizeram? Eles enviaram um questionário para os países que resolveram participar, né, dessa pesquisa, e aí, nesse questionário, viu-se uma negligência dos países, e os países assumindo essa responsabilidade perante
alteração, né, do foco. Então, mudou-se o foco, a gente não estava esperando, ninguém estava esperando uma pandemia, e, obviamente, os recursos eles tiveram que ser realocados. Então, a gente teve, sim, num momento que mais gerou procura por saúde mental, também mais teve uma negligência dentro dessa área. Então, a gente teve aí um problema muito importante. Quando você perguntou no início o reflexo disso, o reflexo vai vir aí não só no ano que vem, nesse ano, mas nos próximos anos, com certeza. Então, o que foi feito para tentar minimizar essa questão? Até estava discutindo com a Cris hoje mais cedo, que, por exemplo, questões, o que o governo no Brasil fez em relação a isso. Algumas profissões que não atendiam com telemedicina, telesaúde, perdão, foram feitos projetos de lei para liberar os conselhos para que profissionais pudessem fazer teleatendimento. E aí entra uma questão muito interessante, que a maioria dos profissionais de saúde aqui no Brasil não são possibilitados a fazer telesaúde. Então, isso ficou evidenciado, surgiu essa demanda, apareceu uma lacuna que antes era escondida, e aí agora tem-se a possibilidade de realização de telesaúde, e isso veio também para a psicologia, apesar de que a psicologia já apresentava no seu conselho desde a década de 2000, questões já envolvendo telesaúde dentro da psicologia, mas não eram difundidas. Isso veio com mais força agora por conta da pandemia. Então, ela também trouxe aspectos positivos nesse sentido. No entanto, aqui a gente tem aí um déficit na atenção primária muito grande relacionado à saúde pública, e a gente vai ter que correr atrás do prejuízo, eu digo a gente enquanto sociedade, porque gerou muitos problemas secundários relacionados à pandemia e essa realocação de recursos. Muito bom, muito obrigado, Jéssica. Queria também aproveitar para a Cris, né, considerações finais aí, se a gente tivesse que dar uma mensagem final para a nossa audiência sobre tudo isso que a gente falou aqui do Janeiro Branco, e aproveitar também e pedir a sua visão, né, tipo, e agora, próximo passo, né, o que as pessoas podem fazer para buscar ajuda ou conscientização sobre o Janeiro Branco? Sim. Bom, o primeiro passo, né, como eu já mencionei aqui anteriormente, é conversar a respeito, né, porque esse seria o primeiro comportamento, assim, mais assertivo em termos sociais, a gente conversar mais, desmistificar um pouco esse tema, né, para desconstruir esse preconceito e as pessoas terem a oportunidade de buscar mais ajuda nesse sentido. Agora, em relação à questão individual, né, então, sempre olhar para a sua vida de um formato mais macro, assim, né? Então, não somente o trabalho, não somente o relacionamento, mas como que está a minha vida física, em termos de cuidados físicos mesmo, né? Biológicos, sociais, que agora, nesse momento, a gente está um pouco prejudicado, mas é algo que nós podemos retomar lá na frente. A questão espiritual, ela é muito importante também, inclusive tem pesquisas que mostram que pessoas que têm uma espiritualidade, elas têm uma chance maior de recuperação, né? E olhar para a vida como um todo, assim, tentando se inserir ou tentando praticar um estilo de vida que seja mais saudável. Eu sei que às vezes não é fácil a gente sair da zona de conforto, né? Mas é importante a gente treinar. E assim, da mesma forma como nós treinamos às vezes nosso corpo, nós treinamos para ser bom no trabalho, nós treinamos em algum jogo, nós também podemos treinar a nossa mente para ela ter sempre um desempenho melhor. Mas para isso, eu preciso cuidar, né, desses aspectos, como eu falei, que todo mundo já está cansado de ouvir, mas é importante a gente sempre reforçar. Atividade física, alimentação, aliás, há muitos estudos que mostram que a alimentação ela tem um papel muito importante também na questão da ansiedade e da depressão, tá? Aí a atividade física também, que é um regulador de humor, também é uma atividade muito importante para quem está nessa fase, tanto para prevenir, quanto depois também para sair dessa situação. Então, procurar boas práticas, procurar ter estratégias, ter recursos, ter um repertório rico, que a gente fala, né? Que é várias estratégias para você lidar
com as dificuldades do dia a dia, e sempre contrapor, né? Tudo que é excessivo, ele pode me levar ao adoecimento, seja o trabalho, seja o relacionamento, seja a própria espiritualidade também. Então, buscar esse equilíbrio aí. Isso vai te favorecer em termos da parte profissional, da parte pessoal, o seu relacionamento com as pessoas ao seu redor também vai melhorar bastante. Então, procurar esse equilíbrio aí para poder evitar, mas também é uma receita que serve para quem já está comprometido aí, tá bom? Muito bom, muito obrigado. Então, Cris, agora eu queria pedir também para a Jéssica, considerações finais aí, Jéssica, para a nossa audiência. Para complementar a Cris, então, como buscar esse equilíbrio, que é uma pergunta universal, né? Crie prioridades, como a Cris mesmo já falou, posicione-se, isso é importante, independente da área, posicione-se, aprenda a dizer não, aprenda a criar uma lista de prioridades. Mudar não é fácil, criar hábitos não é fácil, mas é possível criar e recriar hábitos. Então, pense nisso como uma possibilidade de melhorar sempre. Essa é a minha mensagem de hoje. Muito bom, muito obrigado. Isso aí, pessoal. Caminhamos aqui para a reta final da nossa live. Se vocês me permitem, meninas, divulgar as próximas lives que vão acontecer aqui no Intox. Muita coisa bacana chegando aí nos próximos dias. Vou começar com o dia 1º de fevereiro. O mês começa quente aqui com a minha colega Tati Bota. 8 da noite na segunda-feira. Recebe o Jacob Brown, ele que é um palestrante internacional. Ele vai falar de fail forward, né? Para quem nunca ouviu falar, é você falhar para aprender, né? Falhar para frente. Vai ser uma palestra em inglês, vai ser um Intox em inglês. Aqui com a Tati, eu vou estar lá também, mas a Tati vai ser o host desse dia, não percam. Dia 2 de fevereiro, a gente tem o primeiro fórum de coworking 2021 aqui, né? Uma parceria da Regos com a Bureau Coffee, e a gente vai ter vários participantes, vários players do mercado de coworking, né? Aqui com a gente vai ser muito bacana, incluindo o Renato Amorim, que é VP da Regos aí para toda a região, o Pierre Satiro, que é de Nova Bra Brasil, e vários outros coworkings de todo o Brasil, vocês não podem perder. Então, se você está ligado no mercado de coworking, essa é uma live muito bacana. Dia 3 de fevereiro, a gente recebe aqui 11h30 da manhã no Intox Digital, oferecido pela Verity, o Rodrigo Dantas, diretor de tecnologia do Itaú, falando de transformação digital nos grandes bancos. E dia 4 de fevereiro, recebo aqui 11h30 no Intox CEO, Ricardo Battistini, fundador do Grupo Battistini, diretor comercial da revista The President. A gente vai falar do poder do networking corporativo, né? Vai ser bem bacana um bate-papo com todos eles. Como vocês podem ver, próxima semana no Intox está cheia, lotada, sem tempo para nada. Então, vocês já colocam no calendário de vocês aí para não perder cada uma dessas lives. Pessoal, muito obrigado pela participação de todo mundo. Quem gostou, deixa seu comentário aí. A gente vai passar alguns dos comentários no vídeo de encerramento para as meninas. Queria agradecer de coração a Jéssica e a Cristiane pela participação, parabenizar pelo trabalho. Afinal de contas, a gente sabe o quão difícil é trabalhar com conscientização, né? Infelizmente, as pessoas tendem a procurar ajuda somente quando já estão precisando, né? E não se conscientizam antes. Então, o trabalho de vocês merece, com certeza, aí, parabéns da nossa parte. E esse foi o Intox Live do Bem, então, pessoal, com Jéssica Branco, Cristiane Nogueira e eu aqui, onde a gente falou sobre Janeiro Branco, né? Conscientização sobre saúde mental. Um grande abraço a todos. Meninas, muito obrigado. Valeu.